O retrato de uma humanidade caída. Egoísmo, inveja, maldade, violência, medo, desilusão, desesperança. Não foi esse o plano do Criador para a sua melhor obra, o ser humano. Ao contrário, paz, justiça, alegria, generosidade, bondade, amor, isso e tudo de melhor que podemos ansiar, foi desejado para aqueles feitos à imagem e semelhança do Deus de amor. Mas não está tudo perdido. Desde antes da criação, a solução para um ajuste de rota de toda a humanidade já estava planejada e contava com alguém inesperado, um personagem do qual ninguém ouvia falar, mas que estava lá desde o princípio. O mistério de Deus, prometido por séculos, começou a ser revelado a partir de uma visita a Maria, uma jovem comum aos olhos humanos, mas agraciada por Deus. Eu me pergunto como Maria deveria ser: gentil, sincera, corajosa. Uma coisa é certa, ela obedecia aos mandamentos de Deus, pois se mantinha virgem, guardada, fiel. Se não o fizesse, não teria participado dessa história. E que história! Gerar no próprio corpo aquele por meio do qual foram feitas todas as coisas, nutrir o pão da vida, dar à luz aquele que era a luz dos homens. Uma moça pura foi envolvida na maior história de amor de todos os tempos. A promessa feita em Gênesis, no precioso jardim, se cumpriria. A semente da mulher derrotaria a terrível serpente. Naquele cenário aconteceu a nossa maior tragédia, a desobediência de Adão e Eva, da humanidade, portanto, que criou uma fenda no relacionamento com Deus, uma divisão que se transformou em um abismo ao longo das gerações, impossível aos olhos humanos de ser desfeitos. Mas Deus, em sua sabedoria, poder e, sobretudo, amor, planejou antes da fundação do mundo a solução para aquela tragédia, a entrega de si próprio à humanidade caída para o sacrifício perfeito que selaria o caminho de volta ao Pai para todos que crescem. Por isso, aquela semente reconectaria o Pai e os homens, acabando com a inimizade entre eles. Antes, porém, viveu entre nós, ensinando na prática a ter uma vida que agrada a Deus. Amar os seus inimigos, orar por quem nos persegue, perdoar sempre, ajudar mesmo quem te prejudicou, não juntar tesouros na terra, mas nos céus, dar a outra face, quem quer ser o maior, que sirva. Isso nos mostra a ótica inversa do reino de Deus. Só mesmo nessa ótica, o Criador do mundo se sacrifica pela criatura que, por decisão própria, se afastou da verdade. No triste dia da crucificação, tudo parecia perdido. Talvez houvesse quem olhasse para Jesus naquele cenário e pensasse: mais um malfeitor pagando por seus atos. Uma coisa é certa, muitos que assistiram àquela cena não tinham ideia que se tratava de uma vitória e não de uma derrota. Por aquele sacrifício, a dívida da humanidade com Deus estava paga. O justo foi dado pelos injustos, o inocente pelos culpados. E certamente não terminou ali. A maior história de amor de todos os tempos termina com um final feliz. O Cristo venceu a morte, ressuscitou, ascendeu aos céus e prometeu voltar para buscar os fiéis. E enquanto isso, deixou uma ordem: proclamem as boas novas, anunciem que há um caminho para o Pai, que aqueles que creem em mim não estão sozinhos jamais, e que em mim, que sou um com o Pai e com o Espírito Santo, eles têm tudo o que precisam. E um dia, aqueles que creem e são fiéis às minhas ordenanças, cearão comigo e eu com eles. Naquele dia, a morte, a dor e a tristeza terão cessado e viveremos eternamente em paz, justiça e alegria com aquele que nos amou primeiro.